Ora então, boa noite a todos. Muito obrigado por estarem presentes e por virem aqui à nossa primeira sessão online com uma aula sobre a massagem Lumi Lumi, que é uma das nossas massagens aqui de cereja em cima do bolo, não é? Como se costuma dizer. E eu convidei aqui o Augusto para nos apresentar aqui os conhecimentos que ele tem sobre esta massagem. Então vou-lhe passar a palavra e vou partilhar aqui o meu ecrã. Deixa eu ver aqui. Sim, Já portanto, está. vocês já estão a ver aí o ecrã? Sim? Sim, Soutor. Pronto, então eu vou só se calhar tirar aqui a nossa música havaiana que tem estado aqui a tocar um bocadinho, ou pelo menos Pois. se calhar pô-la mais baixinha, um bocadinho, ok? Estão todos a ver o ecrã, não estão? Sim, Sim, perfeitamente. Então, sim. Augusto. Então, boa noite a todos, Boa àqueles noite. que eu Boa noite. conheço e aqueles que eu pela primeira vez estou a falar. E quem me conhece sabe perfeitamente que, para mim, a massagem havaiana é qualquer coisa de extraordinário. Eu descobri ela há algum tempo atrás e quando eu descobri, como aquela coisa fantástica que uma pessoa fica fascinado por uma técnica que não sabia que existia. Comecei logo a tentar divulgá-la, tentar criar cursos, a tentar praticá-la, e tudo fantástico. Mas o que acontece é que numa primeira fase toda a gente dizia que sim, que sim, que sim, que sim, mas nunca consegui fazer nada. E mais tarde, só mais tarde, é que eu tive conhecimentos do quê? De uma coisa que é fabulosa, que é a filosofia Una. E a filosofia Una é a filosofia que integra toda esta massagem e é que vai dar a essência dela. E só depois, curiosamente, de eu ter estudado e ter um bocado posto em prática, que para mim é das filosofias mais fantásticas e que se calhar é a base de todas estas filosofias da nova era e todas as filosofias que estão aí agora muito na moda, foi a partir daí em que eu comecei a ter pessoas, criar cursos e isso é que é fantástico. Para aqueles que já tiveram Lumi Lumi, experiência de Lumi Lumi comigo, já fizeram alguma formação de Lumi Lumi comigo, eu vou dar alguns conhecimentos também novos, porque isto, como digo, é sempre, sempre, sempre para abrir. Não há nada de parado ou de estagnação. Porque, como alguém já disse, e um dos grandes mestres da Lumi Lumi, um dos grandes mestres que é um Kauna, a gente já vai falar sobre isso, ele dizia que o Lume Lume é o caminho para as estrelas. É o caminho para a integração de nós próprios e da descoberta de nós próprios e da nossa própria energia e de nós nos interiorizarmos e projetarmos o nosso potencial. Não é algo que esteja lá nas estrelas, mas é algo que está dentro de nós. E isso também vem exatamente porquê? Por causa de toda esta filosofia, como eu disse, a filosofia Runa, que vem também das estrelas. Vem das estrelas, vem dos pleiadianos. E a gente já vai falar sobre isso, que é fantástico. Umas coisas que eu descobri também sobre isso, que é fantástico. Fantástico mesmo. Mas, aquilo que eu queria dizer para aqueles que não conhecem a massagem Lumi Lumi, a massagem Lumi Lumi não é uma massagem. É algo muito maior do que uma massagem. É algo que vai para além e vai para a nossa descoberta de nós próprios. Lumi significa em havaiano massagem, podemos assim dizer. E eles fazem o quê? Fazem uma duplicação da própria palavra, exatamente porque para dar o ênfase a esta massagem. É como nós dizemos massagem, massagem. É como dizemos algo que vai dar o dobro do poder e da potencialidade. Portanto, a massagem lume-lume é algo de extremamente profundo e algo
tão simples, tão intuitivo, parece uma magia. Se nós traduzirmos bem, o Lumi não é só massagem, é esfregar de uma forma fluida. Há quem diga que é como o gatinhar das patas de um gato no nosso corpo, dizia a nossa grande também pessoa que se instituiu a do Lumi Lumi e divulgou, que é a Auntie Margaret, ou mais conhecida pela tia Margarida, assim, portuguesinhamente falando, ela não está a ouvir, mas pronto, é uma forma simpática. E é exatamente isso. Lumi é massajar ao sabor das ondas. É de uma forma muito fluida, é de uma forma de uma natureza tão profunda e tão superficial como se nós tivéssemos tocar a água, tocar aquelas praias fantásticas, paradisíacas do Havaí. Ela é uma prática também ancestral daquela cultura e, portanto, é importante vocês terem essa noção. Não existe uma massagem Lumi-Lumi. Existem milhentas massagens Lumi-Lumi. Porque a massagem Lumi-Lumi veio de uma tradição dos anciãos, eram os Kahuna, que vieram traduzir e vieram fazer essa massagem. E o que é que acontecia? É que cada ilha, cada cidade, cada localidade tinha a sua tradição, tinha a sua massagem e atendiam as pessoas, recebiam as pessoas com a massagem. Exatamente com a massagem e com algo que muitos de vocês já ouviram falar, com o Ho Oponopono. Era essa oração fantástica que eles recebiam as pessoas. Por isso é que a gente diz que a Lume é um hino à mestria. Um hino à mestria de trabalhar o corpo humano. É nós entendermos que o corpo humano é um templo sagrado e nós, ao fazermos estes movimentos de fluidos, ao tocar o corpo, ao tocar o físico, nós também estamos a tocar a parte espiritual, a parte mental e a parte energética da própria pessoa. Isto é a Lumi Lumi. É este hino a esta mestria. E esse hino passa por uma coisa que é fantástica, e é a oração. Nós fazemos isto em gestos de oração. Por isso é que se diz que nós, ao fazermos esta massagem, temos que respirar esta energia. E cada respiração, segundo as tradições havaianas, é o Ha. Nós estamos a incutir o nosso sopro e incutir o sopro à própria pessoa. O ritual Lumi Lumi é projetado exatamente para isso, para iluminar o corpo físico, mental, espiritual e despertar o verdadeiro chamamento à própria vida. É o toque amoroso, as mãos amorosas, como dizia a nossa querida Auntie Margaret. E todo esse ritual, que é muito simples de fazer, porque não existe um, ele é intuitivo, nós vamos conectar-nos com a própria pessoa para realizar essa própria massagem. Quem recebe o ritual do Lumi Lumi recebe um verdadeiro sentido à vida, uma conexão muito profunda à sua própria realidade. E isso é que é extremamente engraçado. Essa viagem ao interior do seu ser, esta dança que nós congregamos este corpo e esta energia vital numa dinâmica sem parar, sem movimentos estagnados, sempre em ritmos de dança, que é extremamente engraçado. Mas nós, ao falarmos em dança, é curioso, nós temos esta noção. Quando a gente dança, a gente está a projetar e a congregar essa energia da pessoa que está ali deitada naquela marquesa com a energia do universo. Ao fazer este movimento de dança, nós estamos a fazer esta fluidez e vamos esta integração, esta energia fantástica e este fluxo
energético que nos dá um sentido completamente restabelecido e restaurado. Isso é que a essência do Lume é este caminhar das estrelas, em que o silêncio e o não silêncio, um toque e o não toque estão sempre presentes. E está presente no sentido intuitivo da própria pessoa. O terapeuta é fundamental e vai ter que ir de encontro à própria pessoa. E nós já fazemos uma lume-lume e estamos a trabalhar essa energia, como eles dizem, humana. Se estivéssemos na China, diríamos o Qi, ou se estivéssemos no Japão, diríamos o Qi, ou se estivéssemos na Índia, chamávamos de Prana. Aqui é humana. E o humana que é essa força vital que vai congregar e vai fazer com que as doenças, os desequilíbrios vão desaparecendo, nós trabalhar no seu profundo. E estamos a trabalhar não só a parte energética, mas também o corpo. Para os havaianos, é muito importante trabalhar a parte do corpo. A parte quê? Dos músculos, dos ossos, porque aí é que está a sua essência congregadora e a essência de nós termos o suporte para a nossa vida. E o trabalhar isso é trabalhar uma forma muito concreta e muito forte, porque como alguém disse, e isto é uma velha tradição, muitas vezes também está na cultura portuguesa, que é nós comunicarmos com os nossos ossos, com a nossa ligação, com o nosso sistema interno. E por isso, esta Lumi Lumi é uma integração disto tudo. Não só tocamos a parte superficial, mas também a parte muscular e a parte óssea, mas de uma forma diferente das outras massagens. Então, eu diria que a massagem Lumi Lumi é uma massagem que é uma viagem a esse interior do ser. É uma viagem congregadora. E é muito mais do que uma massagem porque ela não está parada. Nós hoje em dia temos a massagem Lumi Lumi, que veio de tradição em tradição, pois está já no Ocidente e deve-se a duas grandes pessoas que foram os grandes precursores dessa massagem. Temos uma pessoa que eu já falei, que é Auntie Margaret Machado, e outro senhor que foi fantástico, que é o Kau Abraham Kawai. Acho que disse bem em havaiano. Acho que ele... Auntie Margaret foi a primeira grande divulgadora da massagem havaiana. Ela pegou e trouxe a sua ancestralidade, os seus rituais de tradição havaiana e congregou-os, misturou-os, fez um mix, chamemos assim, com a massagem sueca, ou a massagem tradicional ocidental. Isto porque ele é tão fora de vulgar que se ela começasse a fazer aquilo aqui no Ocidente, estamos a falar há uns aninhos bastante largos atrás, ela se calhar não ia ser reconhecida. E isso passou-se com muitas culturas e com muitas técnicas, mesmo a nível, se nós formos ver com a medicina chinesa, ou a medicina ayurvédica, tudo por aí adiante, muitas das vezes passa-se assim. E a Auntie Margaret, ela, que era havaiana, americana, nascida no Havaí, ela veio congregar e veio dar uma roupagem engraçada. Ela veio trazer essa filosofia, um bocadinho às vezes camuflada, em que dizia que a massagem havaiana era, ou traduzia como the loving hands, as mãos amorosas. Eram as mãos que vão transmitir o amor e vão transmitir esta congregação do ser total. Loving hands é uma frase fantástica. É fantástica. Tia Margarida trouxe isso. Mas para nós hoje em dia, nós consideramos que essa primeira grande referência à massagem Lumi aqui no Ocidente, a gente chama-lhe muito a massagem da Ilha Grande, ou do Big Island, mas também chamada massagem também
mais estática, mais estática. E mais estática porquê? Porque ela vai se derivar muito da massagem sueca e ela não tem aquele ritual de dança, da hula, por aí adiante, que é muito mais estática, muito mais tradicional. Só mais tarde, com a descoberta daquele Nosso Senhor havaiano, ou Abraham, Carl Abraham, ele veio trazer as técnicas e foi descoberta essas técnicas que a gente lhe chama hoje a massagem havaiana dinâmica, é aquela que eu gosto de ensinar, é aquela que eu gosto de praticar, é aquela que eu gosto de fazer, que é a autêntica dança, a autêntica comunicação de tudo o resto. Também chamada Lumi Lumi, Caparé, Lumi Lumi Nui, tem muitos nomes, mas a gente chama-lhe mais a massagem havaiana dinâmica, que é aquela massagem em que nós expressamos todo este dinamismo. E esta massagem começa sempre com uma oração, que eles chamam-lhe o pulé. Aquela oração fantástica que nós fazemos a integração daquela energia da pessoa com a energia do universo. E todos aqueles manobras que vamos fazer, antes de as fazer, nós vamos pôr a nossa intenção, ou vamos pôr a intenção da pessoa neste processo de cura e neste processo de transformação. Por isso, aquele primeiro movimento de massagem, por exemplo, chamamos assim, é fundamental. Muitas das vezes em spas ou em centros de massagem muito ocidentais, se um bocado, porque não é uma oração tradicional, é uma prece. E prece, muitas das vezes, não tem aquela conexão que dizemos a oração tradicional, que não é uma oração cristã ou do espírito ocidental. É algo mais, é algo de sagrado. E a partir deste momento que a gente faz isso com aquele movimento de respiração, o em que a gente coloca no óleo da massagem, colocamos o nosso sopro vital, e muitas vezes a gente sopra e pede à pessoa para soprar no óleo a sua energia para que depois o óleo seja impregnado e seja maior fluidez. E isto é que é a massagem havaiana, com estes movimentos de pulé, esses movimentos engraçados, com manobras que são fantásticos para criar um ambiente simplesmente integrador. Mas, passando ainda mais um bocadinho, só para vocês terem uma noção, ela é extremamente intuitiva. E não se esqueçam de uma coisa, aqui, esta massagem, nós utilizamos muito os antebraços, mais até os antebraços que as mãos, sempre com as mãos abertas e sempre em sentido de oração em prece, sempre movimentos fluidos, e este fluidez dos nossos antebraços vão ser guiados. Nós vamos fechar os olhos e vamos ser guiados pelas partes em que o corpo, a mente ou o espírito precisa ser curada. E vamos lá. É intuitivo. Por isso é que eu digo que é uma massagem muito simples e é muito difícil. Porque tu tens que estar em sintonia, tens que estar muitas vezes completamente despido de tudo, fundamentalmente do teu ego, do nosso ego, porque temos sempre a intenção numa massagem de quê? De curar a pessoa. E aqui a gente não cura ninguém, que é engraçado. Simplesmente um veículo para a pessoa se curar e se poder fazer a transformação. E isso é que é mais engraçado. Estes movimentos fluidos são fantásticos. E, portanto, todo o ritual, toda a sequência é sempre diferente. É sempre. Esse toque amoroso, essas mãos amorosas, de conexão de coração com as mãos, com a alma, com a fonte da vida. É esta razão que nós fazemos esta massagem. Mais ainda, esta massagem, como eu disse, tem estes movimentos suaves como as ondas do mar. Tem estes movimentos suaves como a dança do hula-hula. E depois nós vamos ver mais tarde, não hoje, uma aula dançar o hula-hula. E o que é que o hula-hula significa? Eu sei. Quando o Capitão Cook chegou ao Havaí, aconteceu uma coisa extraordinária. Quando um descobridor ia descobrir uma ilha ou descobrir um continente, todos os seus indígenas fugiam. Curiosamente, não.
eles não fugiram. Eles começaram a lançar o Ola-Ola, foram-se dirigir ao barco, oferecer flores, oferecer fruta e trazê-los todos para casa, para a sua casa, para aquela ilha, para aquelas praias, a dançar a hula-hula, que é simplesmente fazer o quê? A descrição daquela fantástica ilha. Mais ainda. E agora vou dizer uma novidade para aqueles que já fizeram a hula-hula comigo, mas eu não disse. Este ritual de conexão, este ritual de chamamento e este ritual de ligação, a eles chamarem estas pessoas, parte de uma coisa fantástica, não só da filosofia una, mas parte, sabem do quê? Das Pleiades. Vocês já viram falar nas Pleiades? Aquelas estrelas maravilhosas, e já viram falar naqueles seres pleidianos? Fantásticos e famosos? É verdade. É verdade. No Havaí, no Havaí, eles fazem uma celebração todos os anos, por altura em que as Pleiades estão, aquelas estrelazinhas, as irmãzinhas, estão todas visíveis. Eles todos os anos fazem uma celebração. E isso já vem desde o tempo do Capitão Cook. O Capitão Cook, quando chegou lá, eles estavam a celebrar essa festa. E é uma festa que é engraçado. É uma festa em que eles estão vários meses, em que não há guerra, há simplesmente partilha. Se houver ilhas, ou havia ilhas que estavam em conflito, eles paravam os conflitos para se congregar e fazer a partilha, exatamente para celebrar o amor, a divindade que estavam ali e as suas irmãs, que eles chamam-se seres das estrelas. E é engraçado, nós hoje, ao falarmos disso, nós hoje temos a conexão e temos uma realidade muito concreta, porque eles lá fazem essas celebrações. Vou fazer uma proposta para vocês irem ao Dr. Google e pesquisar as festas das Pleiadianas, que são uma fantástica celebração que no Havaí fazem. Fantástico, não é hoje? Daqui a um bocado, quando eu for embora daqui, vocês passarem um bocadinho pelas estas festas pleiadianas Sim. fantásticas. O que é que acontece? Acontece que nós vamos transmitir na massagem todo esse conhecimento que são ancestral. Há quem diga que a massagem, ou toda esta filosofia una, é uma filosofia que, que nasce todas as outras. A filosofia indiana, a filosofia, mesmo a própria do Egito, tudo parte um bocadinho deste povo da Polinésia. E esta filosofia una, una é uma palavra que significa segredo, ou conhecimento secreto, e conhecimento secreto para os movimentos, para os. Exatamente, eu não falei sobre isso, tinha que falar sobre isto antes de você. Os conhecimentos secretos da UNA é o conhecimento interior, não é segredo de não saber nada. É nosso conhecimento que tem interno, só meu, só de cada uma de vocês. É da Vera, é da Anabela, é da Filipa, é de cada um. É esse conhecimento que está dentro de vocês. E esse é que é o grande segredo. E então as manobras, as próprias manobras, têm conexão com essa energia. Para eles, são a energia dos quatro elementos. E a gente também já viu que existem várias filosofias, como os quatro elementos, umas coisas são outras, coisas são outras. Aqui são estes quatro elementos, que muitos de vocês já conhecem de outras paragens com denominação de 5 elementos, deve ser 4. Aqui são 4. A terra, o ar e o vento, a água e o fogo. E nós vamos transmitir esses elementos com os nossos movimentos. Vamos fazer movimentos de pressão para dar a força, trazer o elemento terra para a pessoa,
O elemento ar e vento são aqueles movimentos fluidos e suaves. A água são deslizamentos feitos com movimentos ondulantes e arredondados. E o fogo são movimentos muito rápidos. Vocês vão ver que tem um nome muito engraçado depois nestes movimentos. E estes movimentos, eu ao fazê-los, estou a inserir na pessoa estes 4 elementos que são fantásticos para ela fazer a renovação. Mas agora sim, isto parte da filosofia Una, dessa filosofia fantástica, que hoje nós vamos só dar assim um bocadinho, porque isto tem pano para mangas, pano para mangas. O segredo, este conhecimento secreto, é o conhecimento do segredo da vida. Ok? E já viram falar na Ayurveda que é a ciência da vida. É verdade. É verdade. Una significa isso. E una são 2 palavrinhas que se unam. U e na. Que se nós podemos traduzir isto por quê? Se formos para a filosofia chinesa, no quê? No yin e no yang. Se nós formos para o Ocidente, podemos falar no positivo, negativo, no feminino, no masculino. Podemos falar no movimento e na quietude, e no não movimento. São estas 2 forças dinâmicas que fazem com que eu ande, as minhas células funcionam, o mundo funciona exatamente nesta dupla polaridade. E une é exatamente isto, que depois vai se distinguir em 7 princípios que vão fazer com que eles funcionem no nosso corpo. Isto é lindo, não é? Isto é lindo. É um segredo. Une é o segredo. E o segredo era dado e transmitido pelos Kahuna. Os Kahuna eram simplesmente o quê? Os guardadores do segredo. Que eram o quê? Os anciãos. Que eram o quê? Os xamãs. Para não dizer feiticeiros, que pode parecer assim um bocado mal, mas eram esses senhores fantásticos que transmitiam e que passavam. Não se esqueçam que toda a cultura das ilhas da Polinésia, e não só, o ancião tinham um poder muitíssimo grande. E eram lá dele que ia transmitir e que ia passar todos os conhecimentos. Por isso, toda esta massagem tem esta envolvência. Tem esta envolvência deste processo da UNA, deste processo do conhecimento. UNA, originalmente, era Romana. Ho, que significa fazer, e mana, que é a força vital que é o Ki. Portanto, se nós conjugarmos estas 2 palavras, significa dar poder, dar a capacitação. Eu dar poder a pessoa ter esse poder e essa capacitação para poder fazer aquilo tudo que quiser. Fundamentalmente no processo de cura, no processo de transformação interior. Ok? Fazendo com que esta energia mana funcione e flua como deve ser. Não estou a ser muito rápido, para não. Penso, bom, vocês já vão com a cabeça. Pronto. Não, 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 não está. Obrigado. Tá Ok. bem claro. Então, como é que eu estava a dizer? Una vem disso. Mas de onde é que ela vem? Vem exatamente da remota. E a sua remota origem vem daquele continente perdido, o continente Mu, também conhecido pela Lemúria. É um continente que foi perdido naquele sentido de que houve um cataclismo e toda aquela região foi submersa. Ficou o quê? Simplesmente os picos mais altos que hoje em dia é o Havaí. Hoje já está comprovado, já foram fazer várias investigações, mesmo arqueológicas, de que todo o Havaí e toda aquela região do Pacífico existe de facto um continente, ou uma terra, ou um espaço em que houve realmente um afundamento de uma ilha ou de um continente. Isso já está comprovado, já foi descoberto de várias coisas. E é esse continente mundo, conhecido pelas Lemúrias, em que vêm esses conhecimentos todos daqui, destes homens das estrelas, estes seres celestiais das estrelas, que são os pleiadianos. E que quando eles afundaram, quando o continente afundou-se, eles espalharam-se pelos 4 cantos do mundo, chamemos assim. Foram para o Egito, foram para a Índia e vieram um bocadinho levar esses conhecimentos todos.
Não é por acaso, e vocês conhecem a Ilha da Páscoa também, os Caparré, são lá, são deste povozinho que veio colonizar ou povoar, se vocês quiserem, todo este continente ah, no Pacífico, nas ilhas da Polinésia. Portanto, os pleiadianos estão aqui presentes, o continente Mu está aqui presente e toda esta civilização, que é uma civilização muito ligada à parte, esta parte mais espiritual, está aí. Todos os conhecimentos porque os pleiadianos eram seres espirituais, eram seres em que tinham uma conexão muitíssimo grande com tudo. E eles continuam a ter, os havaianos continuam a ter. Hoje em dia, o Havaí é um sítio privilegiado, fantástico, um vórtice de energia fabulosa para colocarmos a nossa terrazinha a girar como deve ser. E isso é que é engraçado. Aqueles montes do Havaí têm uma energia fabulosa. Exatamente como também um outro sítio fantástico, que é na Califórnia, que é Monte Shasta. Monte Shasta é também um dos locais, segundo consta, em que lemurianos estão lá à nossa espera que a gente entre numa conexão, numa vibração, para eles estarem bem visíveis. Que é engraçado. Portanto, todo esse conhecimento desta filosofia vem exatamente destes conhecimentos ancestrais. E é por isso que o senhor Carlo Abraham dizia que a Lumi Lumi é o caminho das estrelas. É esta viagem das estrelas, mas numa viagem das estrelas não para o planeta, não para uma constelação lá em cima, mas para a nossa constelação interior dentro de nós próprios. Essa é que é a nossa constelação. E os lemurianos, espleidiano, dentro de nós, para nós fazermos essa conexão espiritual. Isso é que é engraçado. Portanto, nós, na Lumi Lumi, o que é que vamos fazer? Descobrir o segredo. Descobrir o segredo dentro de nós Nós a ter para que isso se transforme numa coisa fantástica. É por isso um também caminho interior, não é, Augusto? o Um caminho interior, interior. corretamente, nosso caminho interior. É nós ganharmos espaço dentro de nós, criarmos o nosso espaço de cura e de crescimento para evoluirmos a todos os níveis, seja físico, mental, espiritual, emocional, tudo isso. É acolher a vida dentro de nós. E como é que fazemos também isso? Através de uma simples oração que eles faziam, os havaianos, quando acolhiam as pessoas. Antes de fazer a massagem, eles recitavam uma oraçãozinha ou uma prece, se nós quisermos, se calhar a oração tem outra conexão, uma prece, uma pule, que é o Ho Oponopono. Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu sou grato. E isto para quê? Porque um dia qualquer, uma altura qualquer da minha vida, eu encontrei numa outra vida, se calhar num outro espaço, numa outra vivência. E portanto eu tenho que perdoar algo que fiz. Algo a mim, não é algo aos outros, ok? Aí eu limpar-me e eu fazer uma conexão comigo próprio, desta limpeza interior, desta viagem, desta jornada interior, desta nossa essência interior, para fazermos esta jornada sagrada em encontro à outra pessoa, que é com aqueles toques maravilhosos, destas loving hands, que é a Lumi Lumi. O Ponopono está lá presente. Quem diria? E há muita gente que faz recitações do Ho Oponopono, mas se calhar nunca se chegaram a fazer esta ligação que o Ho Oponopono está ligado à massagem amanhã, ao Lumi Lumi. E esta cultura ancestral que é fantástica. E esta filosofia que é fantástica, que é a Lumi. Ok? Isto é a Lumi Lumi, em que tu vais ganhar espaço, em que tu vais ganhar espaço e vais dar espaço às pessoas. Portanto, tudo isso feito com uma doação e com uma forma de ser e uma forma de estar diferente. Por isso,
é que cada sessão do Lumi Lumi, cada massagem do Lumi Lumi é uma prece, é uma oração. E em que o cliente e o terapeuta conectam-se e fazem essa viagem fantástica caminho das estrelas. Mais ainda, isto é feito com o quê? Como eu já vos disse, nestes movimentos de dança, com a respiração, e com todo um ritual que é extremamente engraçado. E não se esqueçam de que eu sou um bocado fanático nisso, porque nós não podemos deixar as coisas assim, fazer assim as coisas como deve ser. Nós temos que ter um ritual e uma estrutura muito, muito, muito importante. E não é só a dança, não é só o movimento daquela música havaiana que é fantástica, mas é também com óleos perfumados, é também com gestos e com elementos próprios da própria natureza que nós temos que integrar na própria massagem. É fazer uma massagem com luz natural, não nada artificial. É ter uma marquesa decorada com coisas naturais, tecidos naturais. Nós utilizamos muito, por exemplo, os paréus, e as pessoas sabem perfeitamente que a gente termina muito com o paréu, que aquela dança que a gente dança ao paréu e depois termina com a envolvência de cobrir a pessoa com o paréu. E isso não é só para cobrir a pessoa com o paréu, mas é também para trazer essa energia que nós estamos a fluir pela pessoa para congregá-la e fazer o assentamento, a aterragem, chamamos assim. E a pessoa sentir esta conexão, este peso depois de uma leveza tão grande. E um paréu é fantástico, nós andarmos lá, quer dizer, cada gesto, cada ritual, como eu costumo dizer, de glamour, tem o seu significado dentro desta massagem, que é curioso. Portanto, a estes movimentos e a esta combinação destes aspectos todos, desde o óleo que a gente utiliza um óleo muito especial, muito, 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 muito especial, a toda a criação deste ambiente, a música, a dança, os sons havaianos, tudo isso é inspirado nestas ilhas paradisíacas, nesta filosofia fantástica que é o Lomi Lomi. O Lomi Lomi. O óleo, nós usamos o óleo do Monblanc, que é um óleo delicado, um óleo exótico. Isto está a ficar um bocado na moda. Mas o óleo de Monoi é um dos óleos sagrados para os polinésios. É feito do coco e macerado com uma planta típica das ilhas da Polinésia, que é a Gardenia tahitensis. E quem experimentou, também não quer outra coisa. Porquê? Porque é um óleo em que dá todo o incremento e todo um aroma completamente exótico. E como eu costumo dizer, quando se faz uma massagem com Monoi, ninguém quer outro óleo a não ser o Monoi, que é fantástico. É nós trazemos essa conexão também com aqueles ambientes, com os cheiros e com os aromas e com os prazeres fantásticos que o Monoi tem. E ele é simplesmente também muito quê? Muito terapêutico. Nós devemos de ver isso muito. Nada ficou ao acaso. Não vamos utilizar óleos de amêndoas doces, nem óleos de refinados, de fulas, nem nada desse tipo, ok? Não posso dizer uma marca. Ok? Então o que é que acontece? Acontece que dentro desta sala de massagem, do ambiente de spa que nós possamos criar, estes ambientes são fundamentais. Juntamente com o quê? Com esta fonte forte, ou fonte dentro de nós, que é um aspecto que é fundamental. E a Lumi Lumi surge exatamente disso. Depois de receberes uma Lumi Lumi, surge a libertação. Depois de Lumi Lumi, surge a integração dessas três entidades. E depois de fazermos uma Lumi Lumi, permitimos que o Haloa, que é o amor universal, e o Oponopono, que é o equilíbrio, que é o perdão, sejam sentidos pelo toque. E isto aqui é Lumi Lumi. Nós, no Lumi Lumi, na massagem, como já vos disse no princípio, só vamos entender não só os gestos, como os gestos rituais que são bonitos ou que são de glamour,
Mas todos eles têm um significado. E o significado está exatamente aí. Mesmo do próprio Aloha. Vocês já ouviram falar no Aloha, no amor universal, amor universal, amor universal. Mas o Aloha é muito mais que o amor universal. O Aloha é um dos 7 princípios da filosofia Aloha. E é fantástico. E toda a gente que vai ao Havaí é recebido com Aloha, Aloha, e com aquelas florzinhas. Agora são de papel. Nós também fazemos umas que não são de papel, mas são de plástico, mas porque é mais fácil. Mas é fantástico nós termos estas situações. Portanto, aquilo que eu costumo dizer, nós fazemos esta Lumi, quem recebe e quem faz entra noutro patamar. E só nós conseguimos fazer verdadeiramente uma massagem Lumi quando percebermos estes princípios que estão inerentes. Quando nós percebemos esta filosofia. É por isso que eu disse no princípio, eu aprendi em França esta massagem. Eu sou ritualista. Ensinaram-me a fazer os movimentos e saber que o Inglo era aquilo, o Cupelé, o Kikopolo era este movimento, era aquele movimento, não sei quantos mais. Aprendi aqueles movimentos, mas não me ensinaram a filosofia que está por trás. E eu aprendi também, só depois de fazer esta viagem à filosofia, esta viagem ao interior da massagem Lumi, esta viagem ao interior da filosofia Runa, é que eu fiquei verdadeiramente apaixonado por ela e consigo fazer ou transmitir esta minha paixão. E quem conhece sabe perfeitamente que quando eu falo de massagens, digo sempre: quem receber uma Lumi não quer outra coisa. Ok? Porque nesta envolvência da Lumi dinâmica que o Kaun Abraham veio trazer. Hoje estamos muito mais abertos a isso do que o Mahanti Margaret, que era muito mais estática, que estava ali a fazer movimentos muito estáticos. Não, que é autêntica dança. Autêntica dança. E a dança tem uma razão de ser. A música tem uma razão de ser. O óleo tem uma razão de ser. E o próprio movimento, como já vos disse, tem uma razão de ser. É mais forte, é mais fluido, é mais intenso e menos intenso, vai depender da pessoa, da necessidade da própria pessoa. Por isso é que o terapeuta tem que se abstrair de tudo. Tem que estar completamente desligado do seu ego e de tudo aquela sua envolvência e se integrar verdadeiramente àquele corpo sagrado que está ali e elevá-lo. E a própria pessoa é que faz esse processo. Nós não fazemos nada. Integramos essas conexões e isso. Por isso é que é importante começarmos com a oração. Por isso é que é importante terminarmos com aquele todo ritual. Há muitas pessoas que veem simplesmente uma coisa, o ritual. Há muitas pessoas que veem simplesmente a dança, oh, que lindo, que lindo, que lindo. Não. A dança tem um significado. Os movimentos têm um significado. Vamos envolver nesta abrangência. E, como eu já disse, esta é uma massagem também que vai para além do relaxamento. É uma massagem sedante. Nós estamos a massagear um corpo que não tem costas, não tem pernas, não tem braços, é simplesmente uma entidade que não tem parte de frente, nem parte de trás, mas a gente costuma dizer nem cúbito dorsal, nem cúbito ventral, aquilo não tem cúbitos nenhuns. Aquilo é só uma pessoa, um ser que está ali. E se a gente vai massagear as costas, vai massagear a barriga, vai massagear a cabeça, vai massagear umas pernas e os braços, tudo de uma forma fluida. E há um não movimento. Que é o quê? Está parado. Nós não fazemos muito isso, mas lá no Alvai fazem. Nós não fazemos porque senão eu era expulso da sala de formação logo, mas pronto. Eles utilizam água. Ok, aqui a nossa água, se for do fornador, é fria, não dá para pôr no corpo da pessoa. Mas a água salgada em que no meio da massagem faz umas expressõezinhas assim, para ele sentir que ir essa energia da água. Também fazem outra coisa, é com as pedras, pedras vulcânicas.
e a gente depois vocês vão aprender, e que aprendem muitas de vocês na massagem geothermal. A massagem geothermal nasce lá no Altai, que as pedras são roladas naqueles vulcões. E não se esqueçam que o vulcão é o fogo de energia da Terra que explode cá para fora e que aquela lava solidifica. Eles vão pegar naquela energia da Terra, daquela lava, solidifica e muitas das vezes vão colocar nos pés, nas mãos, nas palmas das mãos, o corpo para aquecer e dar essa energia. E integram na massagem Lumi-Lumi também as pedras quentes, chamamos assim, as pedras vulcânicas, e vindas diretamente dos vulcões do Havaí. E é essa ligação que eles fazem muito com a natureza. E a natureza está presente. E nós só temos que dar graças a que esses conhecimentos não se perderam. E que aqueles conhecimentos daqueles seres estrelares, chamamos assim, que vieram dar ensinamentos a cá a nós, que se mantiveram ao longo dos anos, e esta cultura Lumi-Lumi, há quem diga que tem mais de 13 mil anos, imaginem, mais de 13 mil anos, manteve-se sempre inalterada. Porquê? Os anciãos, os Kahuna, mantiveram-na pura, mantiveram-na coesa, e mantiveram uh, tiveram essa sensibilidade de fazer com que ela chegasse aos dias de hoje. E isso é que é fantástico. Cada um de vocês ficar apaixonados como eu fiquei apaixonado pela primeira vez que vi a Luna. Foi amor à primeira vista. Mas depois descobri que esse amor à primeira vista ainda é mais lindo do que o amor à primeira vista. Porque o seu interior eu não tinha visto. E eu fico muito muito feliz por estar aqui a falar sobre a Luna. Porque é uma verdadeira paixão. É a minha massagem preferida, é a minha paixão, é a minha forma de estar um bocadinho. Quem me pensa sabe perfeitamente que não há massagem sem dança. Seja sueca, seja qualquer massagem, não há massagem sem dança. Não há massagem sem nós envolvermos o nosso ser, o nosso corpo e nos integrarmos à própria pessoa. Não há massagem sem paixão, sem verdadeiramente vontade de fazer uma transformação de outra pessoa. Não a mim, mas a outra, que eu fico muito mais feliz exatamente para ver isso. E há uma transformação terrível para nós percebermos que existe nisso. E isso é massagem Lumi Lumi. Essa viagem, caminho das estrelas ao nosso interior, à nossa visão. Eu nunca disse isso às pessoas que fizeram Lumi Lumi comigo. Nunca ouvi isso que era o caminho das estrelas. Pois não? Nunca ouvi. Também nunca disse algumas coisas que falei aqui, muitas das vezes, em informação, estamos um bocado restringidos, porque há pessoas que não entendem muitas vezes esta linguagem. E quando a gente fala, em Lume começar a fazer uma prece, uma oração, as pessoas ficam lá, que há feitiçaria, não é? Não. É integração. É este amor ao aloha, é o Ho'oponopono, e esta bênção que a Lume faz às pessoas. Eu não sei se vocês, se quiserem partilhar alguma coisa aqui no chat, podem partilhar, mas aquilo que eu gostaria de transmitir hoje era exatamente isso. Era essa paixão que eu tenho e a paixão que eu fico fantástico, fabuloso para poder. Isso foi só um cheirinho. Porque o melhor está no quê? Nos movimentos do toque. Está na experiência que a gente faz todo este processo. No processo sempre evolutivo que a gente vai sempre conhecendo e vai sempre andando. Por isso, eu prometi a mim próprio não falar muito, falar a hora, porque eu podia estar aqui a noite toda a falar sobre as massagens Lumi Lumi e sobre a parte ancestral, que fico muito contente por ter ensinado a algumas pessoas. A Elsa estava ali a dizer
dizer, Elsa, foi uma formada minha que praticamente pegou na Lumi Lumi e transformou-a no seu espaço. E hoje é quase que podia dizer um ex-libris dela. E eu fico muito contente, muito contente. O meu desejo é exatamente fazer isso, fazer com que as pessoas possam ser muito melhores do que eu e terem descoberto. Eu vivi num tempo em que tinha que ler livros de papel. Agora já descobri que existe o Dr. Google e eu tenho mais acesso a muita informação que naquele tempo não tinha. E isso que é engraçado. É vocês descobrirem. E descobrirem fazendo, adotando esta técnica e esta massagem. E fundamentalmente descobrir aqueles princípios Una. É uma viagem que nós vamos querer fazer com vocês. Mas eu vou deixar isto para a Sónia, para ela também falar. Mas a viagem do Una, a viagem sobre os 7 princípios, são viagens que nós gostamos de fazer com vocês. Para integrar e para aprofundar mais. Porque, como eu já vos disse e já disse a muitas pessoas, quando eu conheci os princípios Una, eu os inseri na minha vida transformou-se. Completamente. Completamente. Eu não estou curado. O seu poder e o seu valor disso. Portanto, há massagens para vários públicos diferentes. Mas há massagens que de facto vão para além de tudo o resto. E Lumi Lumi não é uma massagem. É um conceito havaiano de trabalhar humana. É um conceito havaiano ou das ilhas da Polinésia de cura, de integração e de conexão do corpo-mente, em que nós, massagistas, técnicos de massagem ou terapeutas, vamos ter que nos conectarmos muitíssimo grande e fazer uma ligação muitíssimo grande àquilo que estamos a fazer. Por isso é que eu digo muitas das vezes que, às vezes, quem beneficia mais é o que está a fazer, não é o que está a receber. Acredito. Acredito mesmo. Efetivamente, de Acredito facto, mesmo. também deve ser Tu fazes, depois só te apetece dançar ula-ula. Pois, não vai. Depois tens um ataque de ula que aquilo é fantástico. E isso é que é extraordinário. É nós percebermos esta dinâmica. E como eu disse, nós trabalharmos estes conceitos é de mais riqueza. E mesmo que tu não faças massagens, que tu não queiras fazer massagens, não tens interesse em fazer massagens, no mínimo, vem descobrir os conceitos do Una, vem descobrir a filosofia Una e vem descobrir que nada é por acaso, mas que eles são transformadores. Ok? E o primeiro conceito, só para te dizer uma coisa, é o Ike. Ike que significa o sonho que manda a nossa vida. E a qualidade do sonho e aquilo que sonhas é o que se vai projetar. Esse é o primeiro grande conceito. Só para dizer assim uma frasezinha pequenininha. E eu vou dizer mais, e vamos evoluir muitíssimo mais depois destes conceitos, que no curso em que eu dei àquelas meninas que estão aí, não vos falei. Como eu digo, não faz parte do referencial e nós não podemos estar ali a coisa, senão nunca mais. Se aquilo é uma formação só de 25 horas, não dá para mais. Mas dentro dos conceitos do Una e da filosofia Una, eu vou dar umas coisas que são fantásticas e são fabulosas. Que é o quê? O nosso tótem. Cada princípio tem um tótem, tem um animal, chamemos assim, sagrado. Tem uma cor que está associada, tem uma pedra que está associada e tem uma, como é que eu digo, uma característica que é o poder que está fantástico. Ok? Só para dar exemplo, só para dar curiosidade, aquele princípio que eu disse que é o Ike, o animal sagrado, o tótem, como a gente costuma se chamar, é o golfinho. Que é uma imagem sagrada que é um símbolo, e esse símbolo é a caracterização daquilo que nos vai desenvolver e aquilo que nos vai projetar a nós próprios. E quando se fala em golfinho, fala-se numa certa situação. Como também depois vou falar sobre as cores que estão associadas a cada, quase, que é engraçado, a todas estas filosofias que depois foram pela Ayurvédica e por aí adiante, que chegaram ao Reiki e por evidente também, associação às cores, associação aos chakras, tudo isso, eles também têm, e foi daqui que começou todo este processo, que é engraçado. Portanto,
toda essa parte está ligada. E, portanto, quem quer entrar num processo de iluminação, num processo de interiorização do seu próprio conhecimento e do conhecimento de a nossa volta e do nosso próprio interior, a filosofia Una vai nos dar uma resposta muito concreta sobre isso. E como eu disse, muitos daqueles que foram meus formandos, eu não falei nada disso, porque não estava hipótese para falar. Mas agora sim, estamos disponíveis para divulgar e dar alguns conhecimentos que são secretos. Una, que é o segredo, dos Kahuna. Eu não sou nenhum Kahuna. Pronto, sou um aprendiz de Kahuna. E de chegar lá. Mas não perdi o cabelo todo, portanto, quando perder o cabelo todo, se calhar vou começar. Muita modéstia, acho que Mas é. é fantástico vocês terem essa percepção e vocês interiorizarem estes conceitos. E é um desafio que eu faço muito a vocês. Fazer massagens do Lumi, adaptarem estes conceitos, aprender umas coisas novas e, fundamentalmente, vou deixar agora para a Sónia a fazer um trajeto que nós queremos fazer lá para setembro, depois das férias, um bocadinho, se calhar, um projeto de meditação destes princípios e não só. Ok? Porque acho que está na hora de nós começarmos a partilhar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, para as outras pessoas. Está na hora de nós congregarmos, agregarmos, conectarmos e fazer com que este mundo evolua de uma forma pacífica, com o espírito do Aloha e do Ho'oponopono. Obrigada aqui, Augusto. E a todos vocês que estiveram aqui sem saírem, não é? Sem pescar o olho a ouvir toda esta informação. É curioso porque todos os cursos de técnica de massagem têm esta massagem, faz parte do currículo deste curso. E a nível aqui, tanto do norte como do centro, como do sul, eu andei a fazer uma pequena pesquisa e não encontrei esta massagem em nenhum hotel. Também não fiz uma pesquisa muito exaustiva, foi assim superficial, mas não encontro. E se calhar não encontro porque se calhar não era o tempo dela, se calhar é agora o tempo dela. Nós estamos a entrar a nível planetário numa nova fase, numa nova era, e esta massagem vem ao encontro disso. Por isso, ela foi ensinada, é ensinada em muitos cursos técnicos de massagem como obrigatória, mas se calhar não é ensinada também desta forma, não é? Com esta filosofia que está por trás, com este propósito. Porque quando nós fazemos uma coisa com propósito, uma massagem com propósito, ganha outra dimensão. E ganha outra dimensão para nós e para o cliente. Hoje, o que os nossos clientes procuram são experiências, não é um ato de massagem mecânico, não é? Que qualquer pessoa poderia executar. Não. Os clientes procuram experiências, procuram sensações de bem-estar, procuram sentir-se melhor. Portanto, esta massagem muitas vezes não é vendida porque nós ainda não chegamos um bocadinho a este patamar, ou estamos a entrar agora, que não é uma massagem para quem está doente, não é uma massagem para quem tem dores de costas, não é? Não quer dizer que esta massagem não seja utilizada também nesse sentido, mas é uma massagem para quem se quer transformar, para quem quer ir mais além do seu ser. É uma massagem que vai despertar, digamos assim, sensações, vai ligar, não é? O coração à mente, okay? Vai fazer esta passagem. Nós hoje, se vocês procurarem um bocadinho na internet, nas redes sociais, temos muita gente a falar sobre crenças e como resolver crenças, que são muitas vezes limitantes, que nos bloqueiam o nosso percurso. Pois esta massagem faz isso de uma forma inconsciente, okay? Portanto, ela consegue ir à essência do nosso ser, fazermos aqui uma ligação com o que nós também hoje ouvimos falar muito, que é esta nossa criança interior, só que isto é tudo feito de uma forma intuitiva, inconsciente, okay? Portanto, a pessoa não tem consciência deste processo em si, não é? E quando às vezes eu vou ao encontro
de uma crença limitante, eu consigo tratá-la e consigo superá-la do ponto de vista mental, mas ela muitas vezes está gravada nas nossas células. E quando nós conseguimos chegar a essa gravação e conseguimos libertar-nos disso, não é? Nós conseguimos fazer aqui a libertação total, porque não é só a parte mental, que é do nosso consciente, é irmos também ao nosso inconsciente. E é isso que esta massagem nos permite. Portanto, de uma forma inconsciente, nós chegarmos a partes de nós que nós não conhecemos, que estão bem escondidas, não é? E também não é uma massagem que nós acabemos de a receber e que saímos daqui iluminados e eureka, não é? É uma massagem que vai continuar a trabalhar, ok? Há um continuar do trabalho que é feito numa sessão destas massagens. Por isso, nós queremos convosco aprofundar estes conceitos, estas filosofias, porque também quanto mais vocês souberem sobre esta filosofia e quanto mais a experienciarem, mais vocês vão ser capazes de, entre aspas, vender este serviço, ok? Quanto mais vocês dominarem esta filosofia, mais se apaixonarão por ela e mais a levarão aí aos 7 ventos. E o nosso país, a Europa, está a precisar disto, ok? Portanto, isto não é só uma massagem para nós, porque gostamos e porque ganhamos dinheiro com ela. É porque neste momento o nosso país, a nossa Europa, o nosso mundo estão a precisar disto, ok? E nós vamos ser aqui um bocadinho embaixadores, cada um de vocês é embaixador e com este propósito, não é? De nós levarmos bem-estar, alegria, felicidade a todas as pessoas que vão passando por nós, ok? E então é este desafio que nós vos vamos lançar, que é, nós vamos fazer aqui outra live, se tudo correr bem noutras condições um bocadinho, vamos fazê-la diretamente no YouTube. Hoje não o conseguimos fazer, portanto, por isso que estas dificuldades às vezes a entrar depois não vai acontecer, mas vamos fazer outra live para falar só sobre a filosofia 1, ok? E depois vamos fazer uma proposta de fazermos aqui uns encontros de meditação sobre cada um destes princípios, porque cada um destes princípios tem que ser entendido, tem que ser interiorizado, tem que ser vivenciado. E quando nós o começamos a vivenciar, começamos a integrá-los na nossa vida, nós conseguimos perceber melhor as coisas que nos acontecem, perceber melhor as pessoas que estão à nossa volta, perceber melhor este mundo, não é? E contribuir para que ele seja um mundo melhor. E quando nós mudamos algo em nós, que às vezes é consciência, é a visão que temos do mundo, é a visão que temos do outro, não é? Quando nós mudamos isso, nós também estamos a mudar todo o mundo à nossa volta. E, portanto, é este aqui o nosso desafio, é este o nosso propósito. É que vocês tomem consciência desta riqueza, não é? Nós hoje, também, se vocês forem às redes sociais, estão milhares de pessoas a fazer o Ho'oponopono para isto, para aquilo, mas muitas vezes não sabem qual é a origem, qual é a filosofia que está por trás, de onde é que isso vem, não é? Que conhecimentos são esses? E não quer dizer que não funciona, a questão é que é um bocadinho mecanizado, não é? É um bocadinho sem propósito e sem consciência às vezes do que nós estamos a fazer. E quando nós trazemos essa consciência, esse propósito, algo em nós se abre, okay? O nosso coração vibra, o nosso coração ressoa com esta energia, com esta transformação que vai ocorrendo também dentro de nós. Por isso... Eu só queria, desculpa lá, Sónia, só queria dar aqui uma resposta à Carla, que ela mandou ali uma mensagenzinha, só queria dar uma resposta porque este povo de havaiano, o povo da Polinésia, considera que toda a parte dos códigos de memória do ADN estão ali na parte armazenados, chamamos assim, na parte óssea. É os ossos, é as ligações com os tendões e os músculos que estão, que vão proteger esta energia do próprio indivíduo e que, portanto, todas as memórias dos traumas passados, das lesões, das ligações emocionais, estão todos ali. Portanto,
Nós já trabalhamos a Lumi Lumi, com aqueles movimentos, o que é que vamos fazer? Vamos reestruturar ou vamos dar a essência do seu próprio ADN, exatamente como aquilo que tu estavas a falar, Carla. É exatamente isso, ao tocar, permitimos que haja uma cura divina, segundo eles lhe chamam, ao nível da alma, ao nível da parte mais interna e mais pessoal da própria pessoa, porque são os ossos, segundo eles, e toda a estrutura do esqueleto ósseo-muscular que está, ou que vão armazenar e que vão proteger toda essa nossa alma, toda esta memória de tudo aquilo que nos passa. Por isso é que a gente muitas vezes tem dores de joelhos, tem dores de ombros, a gente chama de tendinite e chama não sei quantos mais, e não tem nada a ver com isso, tem a ver com as nossas dores de alma, com as nossas emoções e com as nossas, muitas vezes, como eu costumo dizer, as nossas cangas que a gente traz. E é essa libertação que o Lumi Lumi faz com essas dores. E muitas vezes basta tocar na pessoa, ele liberta-se. Faz como eu costumo dizer, aleluia, aleluia. Aquele é maluco e é mais só carregou ali e fez maravilhas. Não é, porque é preciso do toque. Nós hoje fizemos uma experiência lá com umas meninas que estão aí, com pessoas com alguma deficiência, com algumas incapacidades, e só o toque, só tocar, só hidratar aquelas pernas ou aquelas costas, para elas foi o fim do mundo, chamamos assim, não é? Ao início do mundo. Ou o início do mundo, ok? É dizer o mesmo, doutora, só Uma no início. gratidão das mais gratidões possíveis, e se a gente olhar para nós e olharmos para as coisas, mas que movimento que eu fiz assim de extraordinários? Nada. Foi o poder do toque, simplesmente. E a Lumi Lumi traz-nos este poder do toque, o poder da gente reestruturar todas estas memórias, toda esta conexão de que eu sou saudável, eu sou vivo, eu vivo, sou livre, estou aqui a viver um tempo maravilhoso, no aqui e agora, no presente. E é isso que eu tenho que dar às pessoas, é isso que eu tenho que dar às pessoas com estas mãos maravilhosas, como dizia a tia Margarida, e eu vou trabalhar o indivíduo com as loving hands. Olha, por me terem ouvido, pelo menos eu estou muito contente por ter partilhado aquilo. Fico grato, muito, 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 muito grato por vocês todos estarem aqui presentes. Obrigado. Eu, em nome pessoal, agradeço. Formador. Diz? É sempre um prazer ouvir os formadores. Obrigada. Obrigada. Tudo de bom. Tudo bom para vocês. Obrigada, igualmente, uma boa Bem? noite. A todos. Tudo bom. Gratidão, muita gratidão. Gratidão. Muito obrigada. Uma boa noite.